Olá, vamos falar agora de algo que mudou a história da humanidade. Vamos falar de corrente elétrica e de circuitos elétricos. Isso acabou fazendo com que o mundo, a partir da descoberta especialmente dos geradores, passasse por uma revolução. Ou seja, o uso de elétrons em movimento mudou muito a nossa qualidade de vida. Mas o que é corrente elétrica? Ora, de acordo com essa ilustração, corrente elétrica, a rigor, consiste em elétrons em movimento. Mas a gente acha melhor conceituar essa grandeza física e defini-la melhor e expressá-la em termos da densidade de corrente elétrica, que acabamos de falar na aula anterior. Muito bem. A primeira pergunta, porque é isso que está relacionado com corrente elétrica, é a questão da taxa. Veja, estou falando da taxa de variação instantânea, da taxa com que elétrons, cargas, passam por uma seção transversal do fio. Temos aqui um fio, digamos que a corrente seja para a direita, né? A questão que se coloca é quanto de carga por unidade de tempo atravessa uma seção transversal, uma área perpendicular ao fio. Muito bem. Se a gente der uma olhada rápida, a gente vai perceber o seguinte. Se eu marcar um instante de tempo t igual a zero, quando essas cargas começam a se deslocar, nesse intervalo de tempo, elas vão percorrer uma distância ΔX, que é igual à velocidade dos transportadores de carga elétrica, vezes o intervalo de tempo. Ou seja, durante um intervalo de tempo, as cargas, né, andaram uma distância, né, ΔX é igual a V vezes ΔT. Ora, agora é fácil a gente perceber que quanto de carga por unidade de tempo, né, atravessou essa seção transversal, a gente vai perceber que essa quantidade é dada pela densidade de cargas elétricas vezes o volume. O volume é igual à área da seção transversal, essa indicada aqui pela linha chureada, vezes ΔX. Então, se eu dividir isso por ΔT, o resultado que eu vou obter é que essa quantidade de cargas por unidade de tempo, atravessando essa área transversal, vai ser dada pelo produto da densidade de corrente, só a componente X da densidade de corrente, e a componente X é, na realidade, a componente que é paralela a perpendicular a essa área A, né? De forma que Jx vezes A é igual à quantidade de carga que passa por unidade de tempo. E é exatamente isso que nós chamamos de corrente elétrica. Corrente elétrica, indicada por dQ dt, é igual a Jx vezes a área, claro, porque se eu tenho uma área maior no fio, passo mais cargas elétricas por aquela área. Então, ela é proporcional à área que nós estamos considerando no fio. Então, corrente elétrica é uma grandeza física que me dá a taxa com que cargas passam por unidade de tempo, por uma seção transversal de área A, e a carga elétrica é igual a J vezes A. Só uma observação sobre o sentido da carga elétrica, a gente sempre indica a carga elétrica com sentido. Claro que carga elétrica é uma grandeza escalar, mas o que acontece é que quando a gente indica o sentido, na realidade, a gente está indicando o sentido de J.
Então, essa é uma primeira observação. Ora, o que acontece quando temos um condutor e a gente estabelece uma diferença de potencial entre as extremidades do condutor, gerando um campo elétrico? Ora, esse campo elétrico vai colocar os elétrons livres num condutor, como, por exemplo, o cobre, em movimento. Só que esse movimento é curioso. O elétron sofre colisões com, por exemplo, os íons do cobre na rede. Consequentemente, o que acontece é que os elétrons vão colidindo. Veja, eles fazem um caminho tortuoso. É isso. Né? Não é uma aceleração, né, constante, nada disso. Né? Sofre colisões. Né? Muito bem. Então, vamos agora introduzir uma grandeza física muito importante para a gente saber o que é um bom condutor, o que é um mau condutor e assim por diante. Ora, quando eu instalo um campo elétrico no interior de um condutor, então nós dizemos que surge uma corrente, sim, uma densidade de corrente J, que é proporcional ao campo elétrico. Quanto mais intenso o campo elétrico, né, maior será J. E, consequentemente, maior vai ser a corrente. É isso? Né? Muito bem. Então, a gente pode mostrar, utilizando a lei de Ohm, que essa é a lei de Ohm, conhecida como lei de Ohm microscópica, né? E a gente pode mostrar, com base em argumentos clássicos, né, que essa grandeza física, né, a condutividade elétrica, ela depende da carga dos transportadores de carga, usualmente os elétrons, da massa dos transportadores, da densidade, né, o número por unidade de volume dos transportadores, né, e vezes o tempo médio de colisão. Né? É claro que uma colisão demora mais, outra menos, mas eu estou falando aqui do tempo médio. De forma que nós temos uma teoria clássica para a densidade, né, de corrente elétrica como função, uma função linear do campo, e essa grandeza física é a condutividade elétrica. Como dissemos antes, a condutividade elétrica depende desses parâmetros, né, e nós temos uma unidade de condutividade elétrica, que é o Siemens por metro. E definimos também a resistividade elétrica como sendo o inverso da condutividade elétrica. Aqui eu tenho a condutividade de vários materiais. É claro que um material como o ouro, que é um bom condutor, é muito alto, né? Aqui estamos falando de Siemens por metro, 10 a 7, 10 a 6. Já outros materiais, como a água do mar, por exemplo, tem uma condutividade baixa, 4,8. Varia muito, e é assim que a gente costuma classificar, né, os materiais condutores dos materiais isolantes. Né? Muito bem. Ora, os resistores, vamos falar agora de resistores. Né? Resistores são componentes do circuito. Já vamos começar falando do primeiro componente de um circuito. Um resistor é um elemento, e a gente representa assim, né, cuja função é estabelecer uma resistência à passagem da corrente. Parece que isso não é útil, mas muitas vezes é muito útil. Né? O fato é que agora podemos introduzir a grandeza física, conhecida como resistência elétrica. Não vou dar aqui os detalhes, mas aqui eu tenho uma relação entre a diferença de potencial, que vamos chamar depois de tensão sobre esse elemento de um circuito, né? Mas existe uma relação bastante simples entre a diferença de potencial entre os pontos A e E, por exemplo, né, e a corrente elétrica que passa, que percorre, né, esse elemento, essa corrente aí. Ora, essa é a lei de Ohm, também conhecida como lei de Ohm. A diferença de potencial, que estamos chamando aqui de V, é igual a R, que é R é a resistência. Resistência do resistor. Né? E essa resistência ela é dada por L, o comprimento do fio. Quanto maior o fio, maior é a resistência, dividido pela condutividade vezes a área do fio, a seção transversal
do fio. Essa é uma coisa bastante interessante, né? Porque eu tenho uma relação entre a diferença de potencial, vamos chamar depois de tensão, né? Entre os terminais A e E, né? E a corrente que passa pelo fio ou pelo resistor, né? De forma que a relação é V é igual a R vezes I. Ora, quando temos uma resistência, o que acontece é que você tem dissipação de energia. E essa dissipação, ela é medida por uma taxa com que a energia é dissipada. Essa taxa é a potência, como nós sabemos. O fato é que a gente pode mostrar que a potência num resistor é igual a R, R é a resistência do resistor, vezes I ao quadrado, ou ainda I vezes V, ou ainda V ao quadrado dividido por R. De forma que a gente, uma vez determinada a diferença de potencial e a resistência do resistor, nós podemos determinar a potência dissipada. A gente pode, por exemplo, sabendo a resistência, né, de um chuveiro e sabendo que a diferença de potencial é 220, a gente pode determinar a potência dissipada, né, pelo chuveiro. Muito bem, isso vale para um resistor de uma maneira geral. São elementos, né, do circuito bastante úteis, né, quer sejam como fusíveis, como aquecedores elétricos e assim por diante, né. Então vamos agora assistir um pequeno vídeo sobre o efeito Joule. Para realizar esta experiência, começaremos conectando o variac num pedaço de fio de uma liga de níquel e cromo, que possui uma resistividade maior comparada com outro condutor, tal como o cobre ou o alumínio. Ao se aumentar a tensão aplicada sobre o fio, a corrente elétrica também aumentará, provocando um aquecimento. É importante o uso da placa de vidro, que funciona como um isolante térmico, para não se queimar a superfície da mesa. Pode-se observar que a corrente elétrica causa até certa incandescência no fio. O fato de o fio estar na forma espiralada diminui muito a dissipação de energia em comparação com um fio esticado. É fácil observar que quanto mais próximas estiverem as espiras, mais quentes elas ficam, pois menos energia térmica será dissipada. É por isso que os filamentos das lâmpadas incandescentes são produzidos em formato espiralado. Também podemos observar o efeito Joule com essa esponjinha de aço e uma bateria de 9 volts. Ao encostarmos os terminais da bateria nos fios de aço da esponja, haverá a passagem de uma corrente elétrica através desses fios. Dependendo da intensidade desta corrente elétrica, haverá um aquecimento do fio, capaz de provocar incandescência e uma reação química de combustão do ferro junto com o oxigênio do ar. Como os fios são muito finos, há maior superfície de contato com o oxigênio e toda a esponjinha entra em combustão, mesmo depois de cessada a corrente elétrica. Falamos então do resistor, um elemento importante do circuito, e ele tem essa função, é claro que não tem como escapar disso, né, de fazer com que a energia elétrica seja dissipada, sendo transformada em energia calorífica. O resistor, então, tem uma resistência, né, e nós já falamos, então, da lei de Ohm, tanto microscópica quanto macroscópica, né? E resistores são encontrados aí em lojas com várias especificações, depende muito da finalidade que você quer dar a um determinado resistor. Já falamos da tensão e nós podemos ter associações de resistores. Uma associação é aquela que nós chamamos de associação em série, ou seja, o terminal B do primeiro resistor é também o primeiro terminal do segundo resistor, de forma que temos aqui um segundo terminal que é compartilhado com o próximo resistor. Essa figura, acredito eu, que ilustra tudo. O fato é que nós podemos sempre
numa associação em série de resistores, nós podemos substituir todas essas resistências aqui por uma resistência equivalente. E a gente pode provar que a resistência equivalente é igual, no caso da associação em série, é igual à soma das resistências. De forma que a resistência equivalente a gente pode, na verdade, encarar como sendo uma resistência que substitui ou tem efeito de todas elas, né? Então, a partir da resistência equivalente, você pode, por exemplo, determinar a diferença de potencial entre esse terminal A e o terminal E, né? E essa diferença de potencial é igual à resistência equivalente, que é a soma das resistências, vezes a corrente I, que percorre, na verdade, cada um daqueles resistores ali. Muito bem, podemos ter uma associação em paralelo. Neste caso, todos os resistores estão sujeitos a uma mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B, né? E agora a gente pode mostrar que a resistência equivalente ela é igual a 1 sobre R, é igual a 1 sobre, como está aqui, 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Essa é uma forma bastante simples de determinar a resistência equivalente quando temos resistores em série em paralelo. Isso vai ser importante para efeito do que a gente vai estudar em seguida. Muito bem. Então, circuitos elétricos. Isso faz toda a diferença no nosso mundo, nas nossas vidas, né? Em primeiro lugar, o que é um circuito elétrico? Bom, o circuito elétrico é um conjunto de elementos que você dispõe de várias formas possíveis, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um resistor aqui, tenho um resistor aqui. Isso é uma chave de ignição de um automóvel, né? Um capacitor, né? Um motor e assim por diante. O fato é que um circuito elétrico, nós temos um conjunto de elementos que são dispostos de tal forma, é isso que é importante, de tal forma que o elétron ou os elétrons tenham à disposição deles um caminho ou vários caminhos fechados. Se não estão fechados, porque você tem alguma chave que pode estar aberta ou fechada, mas de qualquer maneira o circuito ele é constituído por um conjunto de elementos dispostos de tal maneira que a corrente elétrica tenha, ou os elétrons tenham um caminho fechado à disposição deles, né? Muito bem, então temos vários elementos, né? Temos que ter aqui gerador é essencial, né? Por quê? O gerador ele gera, é uma fonte ou fontes, né? De corrente ou de tensão, né? Nós devemos ter resistores, capacitores, indutores, esses são os principais elementos de um circuito. Nós não vamos estudar esses elementos, né? Cada elemento do circuito, nós podemos dizer que tem dois terminais, A e B, né? Isso vale para um gerador, para um capacitor, vale para um resistor, como vimos antes, né? E o que importa é que, num circuito, nós podemos ter elementos que são ativos, ou seja, elementos como geradores, né, que fornecem energia para o circuito. E temos elementos passivos que absorvem, né, essa energia, né? Então, temos dois tipos de elementos num circuito. Claro, já falamos dos resistores, né, que são elementos, né, passivos. Eles realmente acabam dissipando energia. Alguns, né, fornecem energia e outros dissipam. E tem que ser assim, né? Por exemplo, quando nós temos um motor elétrico, certamente ele vai estar consumindo energia do circuito, né? E o que a gente está querendo determinar em qualquer circuito é as tensões, né? Porque o conceito de tensão é um conceito um pouco mais geral do que o conceito de diferença de potencial, né? Então, são as tensões, a gente está interessado nas tensões sobre cada elemento.
nas correntes elétricas que percorrem cada um dos elementos. Quando nós temos elementos que armazenam energia, nós queremos saber qual é a energia armazenada. Queremos determinar a potência fornecida e a potência absorvida por cada um dos elementos. Na verdade, nós só vamos estudar aqui os circuitos resistivos, né? Então, teremos só dois tipos de elementos. Nós não vamos ter elementos que são capazes de armazenar energia. E esses elementos são interligados em série, é uma possibilidade, né? É claro que aqui nós temos um terminal que é comum a dois elementos, né? É assim. Né? E a corrente, né, nesse caso de elementos interligados em série, a corrente é a mesma sobre cada um dos elementos. Né? E podemos ter também interligados em paralelo, como na nossa casa, por exemplo, né? Onde cada elemento está sujeito à mesma tensão. Né? Muito bem. Agora estamos em condições de definir a grandeza física fundamental, que é o ampere, né? É a grandeza física fundamental no sistema internacional de medidas. Né? Nós definimos o ampere a partir do conceito de força. Eu coloco dois fios a uma distância de 1 metro e se a força entre eles for 2 vezes 10 a menos 7 newtons por metro, essa é a força por unidade de comprimento, que eu quero chamar a atenção, porque no caso de dois fios infinitos, é isso que é mais fácil a gente medir. Então, força por unidade de comprimento, isso define o ampere. Né? Quando a corrente for exatamente de 1 ampere, essa é a expressão para força, 2 vezes 10 a menos 7 newtons por metro, quando os fios estão à distância de 1 metro. A corrente elétrica pode ser uma corrente contínua, onde a direção e o sentido do movimento dos elétrons é sempre o mesmo, e uma corrente alternada, onde o movimento em determinados instantes de tempo está numa direção e num determinado sentido e depois inverte o sentido. Né? De forma que corrente alternada ela altera, né? Ela se alterna. Né? Muito bem. Tensão sobre um elemento é uma grandeza importante que vamos definir como sendo igual à energia por unidade de carga que aquele elemento, né, ou ele absorve ou ele fornece para o sistema. Né? Na realidade, a melhor maneira de definir isso seria por meio da integral de caminho do campo elétrico, mas aí fica realmente muito mais difícil. De forma que eu prefiro falar em energia dissipada ou fornecida por unidade de carga para cada elemento. Agora estamos falando então do que é tensão sobre um elemento. Para cada elemento nós podemos falar da potência para o elemento que fornece energia. Ela é dada por V vezes I, veja, é sempre dado pelo produto da tensão pela corrente. Né? Pode ser energia fornecida ou suprida pelo elemento ou absorvida pelo elemento. A gente define do mesmo jeito. Aí tem um problema de sinal que a gente vai discutir depois. Né? Pilhas e dínamos, claro, são elementos essenciais, né? Geradores, fornecem, né? Uma energia, né? Por unidade de tempo para o sistema. Né? E também podemos falar em receptor. Sim, um motor elétrico é um receptor. Os receptores, eles são caracterizados pelo fato de que a energia elétrica é transformada, no caso, em energia mecânica. A gente exclui, né, aqueles elementos, né, como os resistores, que transformam energia elétrica em calor, esses a gente não considera como sendo receptores. Um exemplo típico de um receptor é um motor elétrico. E, às vezes, a gente tem no circuito elementos para armazenar energia. Um capacitor armazena energia elétrica. Essa energia elétrica é concentrada entre as placas do capacitor, ela é distribuída no espaço,
de forma que eu posso calcular a energia elétrica armazenada por um capacitor, né, integrando sobre o volume essa densidade de energia. Temos também indutores, né? Agora, os indutores, eles têm uma característica, né, que são esses aqui, os primeiros, né? Eles têm essa característica de armazenar energia magnética. Indutores armazenam energia magnética e fornecem para o sistema quando for necessário, e os capacitores, eles armazenam energia elétrica. Indutores, energia magnética. Capacitores, energia elétrica. Fazem parte de elementos de um circuito. Às vezes uma chave também para abrir e fechar o circuito, né? No caso de cima, a chave está aberta, o circuito está aberto, e no caso abaixo ali, a chave está fechada, o circuito está fechado. Muito bem, algumas definições que a gente vai agora, para encerrar, né, falar um pouco sobre as leis de Kirchhoff, né? Para isso, vamos dar algumas definições, né? Um nó. Um nó é um ponto de um circuito, né, ao qual estão juntados dois ou mais elementos, né, que é comum a dois ou mais elementos, né? É um ponto de junção, né, de elementos no circuito. Ramo é um trecho do circuito que contém apenas um elemento conectado entre dois nós, né? E o que importa mais agora é o conceito de laço, né, que é um caminho fechado contendo um nó de partida, depois passando por outros nós, voltando ao nó inicial. Ou seja, é um caminho fechado no circuito, né? Agora, malha é um conceito um pouco diferente, porque malha é um laço que não contém nenhum outro laço. É claro que as leis de Kirchhoff se aplicam tanto a laços quanto a malhas, mas quando a gente aplicar para malhas, a gente vai ter menos trabalho, né, para fazer isso. A primeira lei de Kirchhoff estabelece que a carga elétrica se conserva. Ou seja, as cargas que chegam no nó, elas obrigatoriamente saem daquele nó, e sem ganho de carga e nem sem perda de carga elétrica. Consequentemente, se eu tenho aqui um nó, já que as cargas não se acumulam, as cargas que chegam saem, né? Portanto, a gente pode adotar aqui a convenção, por exemplo, de que as cargas que saem têm sinal negativo, porque isso é uma soma algébrica, né? E as cargas que chegam têm sinal positivo. Adotando essa convenção, a lei de Kirchhoff das correntes, ela estipula que a soma das cargas elétricas no iésimo nó, né, ou num determinado nó, né, é igual a zero. É isto, né? Conservação das cargas. As cargas que chegam, saem. Finalmente, a lei de Kirchhoff das tensões, a gente também estabelece, né, uma convenção aqui, né, os elementos que fornecem energia. Nós só vamos trabalhar com os circuitos resistivos, que têm fontes, né, e resistores, né? Ora, a lei de Kirchhoff das tensões tem a mesma forma da lei de Kirchhoff anterior. A soma das tensões, quer seja ao longo de uma malha, o que acho que é o que a gente recomenda mais, né, é usar o das malhas, né? A soma das tensões, né, numa malha é igual a zero. Aqui a gente adota a seguinte convenção. Os geradores, os elementos que fornecem energia, nós colocamos ali uma tensão com sinal positivo. E aqueles que absorvem com um sinal negativo. É claro que a gente pode também adotar a convenção oposta, porque o que importa é que a soma dos VJ seja igual a zero. Ora, para entender isso aqui, realmente se requer que a gente faça alguns exercícios, né, mas bem simples, envolvendo circuitos resistivos, só com um gerador, dois geradores e resistências ou resistores no circuito.